senhores telespectadores, vamos visitar hoje a vila de Arronches. Arronches é uma vila muito bonita, branca, com altas torres. Uma vila no Alto Alentejo. Ela não é muito longe de Lisboa, porque há uma estrada magnífica, são 2 horas. E aqui fica perto de Porto Alegre, isto é 20 km de Porto Alegre, também não é longe de Estremoz, é portanto uma terra facilmente acessível. Vou visitá-la, vou tentar encontrar-lhe a história, os problemas atuais, as preocupações, mas queria dizer uma coisa. Antes de falar em Arronches, queria dizer isto. Quando cheguei aqui com a nossa equipe, começámos a trabalhar, as pessoas da terra e mesmo as entidades locais manifestaram surpresa e agradecimento, porque diziam-nos, é a primeira vez que vem uma equipa de televisão de Lisboa só por causa de Arronches. Bem, já têm vindo aqui fazer umas notas de reportagem quando passa aqui o Sr. Ministro, ou quando há aqui uma curiosidade lá das Pedrinhas, umas coisas, uns minutinhos de curiosidade. Agora, Arronches, a sua identidade, a sua fisionomia, o seu encanto, o seu merecimento como tema principal de um programa, isso é a primeira vez que nos acontece. Impressionou-me isto porque realmente é verdade que talvez se não preste a atenção devida às terras do interior. Arronches está no interior do Alentejo, isto é Alto Alentejo. Há muitas outras terras de interior e há uma coisa em que eu tenho a certeza que o meu telespectador me vai dar razão. Uma terra, um país sem interior é um país oco, é um país que não tem nada lá dentro. O interior é fundamental como reserva de gente, como reserva de valores, como reserva de promessas e de energias. É preciso prestar atenção ao interior. E a primeira coisa para prestar atenção é conhecê-lo. Daí que eu também me surpreendi. Então, como é possível que a gente tem televisão há 44 anos? Eu sou da RTP há 44 anos. Sou com muito gosto. Eu sou dos tais, já viram que eu não mudo assim facilmente de camisola, não. Há 44 anos, quando a RTP apareceu, eu fiz parte do primeiro conselho de programas. E de então para cá, de uma maneira ou de outra, tenho estado sempre ligado à RTP. E é nesse espírito que venho a Arronches visitar Arronches. Portanto, para mim, é importante que seja a RTP a primeira a vir a Arronches. Vamos lá conhecer a linda Vila Alentejana. Há já muitos anos eu interessei muito pelos inícios do povoamento da Ilha da Madeira. Bom, e por muitos indícios, mas muitos, de todos os lados, para mim era evidente uma coisa. O povoamento da ilha e a fundação do Funchal e a própria presença do Zarco, tudo isso só se pode ter dado depois de 1435. Já cair para os anos 40, no fim de Dom Duarte, regência de Dom Pedro, há muitas razões para dizer isso. Bom, mas os historiadores da Madeira diziam, não senhor, temos a certeza de que foi muito antes. Eles diziam até 1419. E a prova está aqui. Está aqui um documento, isto é
é o Arquivo Histórico da Madeira, e anda impresso um documento, que é este. Não é? Este documento é uma carta do rei, que começa fidalgos, cavaleiros, escudeiros e povos. Nós, El Rei, vos enviamos muito saudade, e depois agradece muito aos povos da Ilha da Madeira o que eles fizeram. E tem uma data, chega ao fim, a data é 11 de maio de 1425. Vem aqui 1425. É evidente, se em 1425 já há fidalgos, cavaleiros, escudeiros e povos, já o rei escreve para a Madeira, que diabo era esta coisa de eu estar a dizer que só muito mais tarde é que aquilo foi colonizado? Bom, em todo caso, isto é um documento escrito, mas a força dos indícios que eu tinha encontrado e acumulado era tão grande que eu quis ir, isto está impresso, eu fui lá, eu quero ver o livro manuscrito. Bom, e o livro manuscrito também dizia o mesmo, dizia exatamente como aqui, a cópia está muito bem feita. Só que o manuscrito era uma cópia do século XVI, e 1425 é século XV. Eu aí, lá no arquivo do Funchal, disse, bom, vamos ver se temos a sorte de ainda haver o próprio papel que o rei mandou para cá. Por acaso, o papel lá está. Então tivemos esta surpresa. Realmente, diz o mesmo que aqui, só com uma diferença. Tem aqui 1000, tem o 4, mas depois este algarismo, este 2, veio uma lagartinha da traça e fez um buraco, fez uma janelinha. Bom, que apanha exatamente o espaço deste terceiro algarismo. E depois o outro é 5. Portanto, é 1400 e não sei, 05, 15, 25, 35, 45, não sei, 5. Bom. Agora, como também diz que isto foi escrito em Arronches, a 11 dias de maio, por um escriturário chamado Pero de Paiva, eu fui ver, e quando é que o rei esteve em maio em Arronches? Devo dizer que o rei só esteve aqui uma vez, o rei Dom Afonso V, esteve aqui em Arronches, depois muito mais tarde veio aqui o rei Dom Carlos, isto é do nosso tempo. O rei Dom Afonso V veio a Arronches em 1475. E o escrivão que o acompanhava, e fez muitas cartas iguais a estas, chamava-se exatamente Pero de Paiva, quer dizer, o algarismo que faltava aqui, e em que na cópia puseram um 2, não era um 2, era um 7. Aqui está um erro de 50 anos, causado pelo buraco da traça. Conto-lhes isto porque hoje se continua a publicar este documento, a dizer 25, apesar de eu já ter encontrado o buraco da traça, não é 25, é 75, isso altera completamente a vida da Madeira. Agora pergunto, e o que é que o rei Dom Afonso V veio fazer a Arronches em maio de 1475? Olhem, veio para aqui, esteve instalado não sei bem onde, isto aqui, ali é aquela rua, chama-se Rua do Paço, portanto aqui perto talvez houvesse um paço, e veio aqui reunir os exércitos com que invadiu Castela para fazer valer os seus direitos ao trono castelhano. Mas que direitos eram esses? O que se passava era isto. Morreu o rei de Castela, Henrique IV, que estava casado com uma princesa portuguesa, Joana, filha do nosso rei Dom Duarte. Bom, e tinha uma filha, também chamada Joana. Ora, rei morto, rei posto, morreu o rei Henrique, seguia-se a princesa Joana, que era sobrinha do nosso rei, porque, claro, o nosso rei
era irmão da Rainha Joana. Simplesmente lá em Espanha diziam que aquela menina, aquela Joaninha, não era filha do rei, porque o rei não era capaz de ter filhos. O rei, aliás, era divorciado. Divorciado com uma sentença que dizia que era um homem relativamente impotente. Bem, e foi com um homem assim que a gente foi casar a nossa princesa, imaginem. Daí dizia-se, ela é filha do Dom Beltrão. O Dom Beltrão de la Cueva era um homem importante, por isso chamavam a pequena a Beltraneja. E não a aceitaram por rainha. Aclamaram antes uma irmã do rei falecido, chamada Isabel, Isabel a Católica. Essa foi uma grande rainha. E o nosso rei casou com a sobrinha, com a Beltraneja. Ficaram os dois a intitular-se Reis de Castela. Reuniu aqui, em Arronches, um grande exército, 20 mil homens, passa a fronteira e vai até Toro. Em Toro fez-se uma grande batalha, todos disseram que ganharam. A verdade é que, depois de Toro, ficaram perdidas todas as esperanças portuguesas. É uma região essencialmente agrícola. Há grandes manchas aqui na área do concelho que são classificadas como classe A. Classe A quer dizer, são as terras de melhor qualidade para a produção cerealífera. É claro, e isso explica que desde há milhares de anos esta região tenha sido ocupada pelos povos, desde que os povos começaram a fazer agricultura. Existem aqui estações arqueológicas do Neolítico, portanto, que mostram que há 5.000 anos já havia quem vivesse do trigo que esta terra produz. E eu estou-lhes a falar aqui, diante da porta lateral da matriz, rodeado de velhas pedras. Esta, e como veem, é um cipo romano. Esta pedra tem mais de 2.000 anos. Esta é também de uma mão manual romana. É curiosa aquela que está além, que é visigótica. Como sabem, quando os romanos caem, vêm os bárbaros são os visigodos que instalam na visigótica. Aquela pedra é visigótica. Bom, depois veio os mouros, aqui não vejo nada de mouro, mas veio o cristianismo e há aqui uma bem curiosa peça. É uma cabeça de Cristo. Este era uma parte do corpo. É claro que, por qualquer razão, isto é uma coisa bastante antiga. Por esta representação, isto era o corpo em relação era um Cristo de pedra. Portanto, são aqui muitos séculos de documentação do povoamento da região de Arronches. Ainda hoje, em qualquer parte, abre-se uma vala, faz-se uma perfuração e aparecem vestígios do passado. Uma região excepcionalmente rica. Mas realmente as coisas que aparecem aqui, vem logo gente de fora, vem do museu daqui, não vou dizer quais, e levam as coisas. Aqui fica realmente um apelo aos moradores de Arronches. Tudo isto é precioso. Não deixem roubar o vosso próprio património.
Eu gostava de contar aqui uma história completa da Vila de Arronches. E só não a conto porque eu não sei. E eu não a sei porque ela nunca foi feita. Arronches é das terras portuguesas mais importantes, cuja história nunca foi escrita. Uma terra muito notável, por muitas razões. Já no Neolítico, isto era importante. Na época romana, tinha um povoamento e uma ocupação também muito notável. Agora, a primeira notícia que eu posso dar-lhes, assim de ciência certa, é esta. No ano de 1255, reparem, 1255, estamos no meado do século XIII, o rei Dom Afonso III, que é o bolonhês, o Dom Afonso III vem de França, é um homem muito civilizado, ele é primo direito de São Luís, rei de França, e é um homem que vem com as ideias da cultura, do progresso, andar para a frente, dá fural à Vila de Arronches. Nessa altura fizeram uma igrejinha, uma igreja que devia ser pequenina. Ela era aqui, isso tenho a certeza. Em 1255, uma igrejinha românica, portanto, devia ter uma rosácea, assim um pórticozinho. Aqui se disseram as primeiras missas, só que a terra começa a crescer à custa de privilégios. Uma coisa célebre são os privilégios dos moradores de Arronches. Nunca ninguém em Portugal teve tantos privilégios como os moradores de Arronches. O morador de Arronches não pagava isto, não tinha que trabalhar para aquilo, não tinha que ir à guerra com o rei, não tinha que ter cavalo, não tinha que... Era privilégios. Porquê? Bom, porque isto era uma terra difícil, uma terra árdua, uma terra em que era possível enraizar as plantas e as árvores, mas à custa de muito trabalho, e esses privilégios eram para fixar moradores. Bom, eles vieram. Em 1355 já eram muito mais, em 1455 seriam muito mais, em 1500 e não sei quantos, mas eu calculo 5, 10, o rei Dom Manuel manda fazer uma magnífica igreja. Isto é monumento nacional desde 1922. É uma das mais belas igrejas do Alentejo. A matriz de Arronches é altíssima, é realmente manuelina da primeira fase. Bom, é a matriz. Não é o único monumento, depois fizeram-se outros monumentos. Infelizmente, os outros monumentos estão num estado de abandono. Eram conventos, igrejas de conventos, veio a Revolução Liberal, foram vendidos em asta pública. Hoje, eles dono têm, mas é claro, está tudo a apodrecer, tudo a cair. Enfim, infelizmente, eu não lhes posso dizer que os velhos monumentos de Arronches estejam no estado que seria desejável. Olhem para aquelas janelas. Mas se entrarmos lá dentro, o espetáculo ainda é mais aterrador. Eu estou aqui num lindo claustro, reparem nestas colunas toscanas. Isto é, porventura, o mais ilustre edifício da Vila de Arronches. A Câmara Municipal sabe isso, tem feito todo o possível para o salvar. Houve um projeto para instalar aqui uma pousada, havia dinheiro, estabeleceram-se negociações, só que isto tem dono, é um dono. Depois da Revolução de 1922, isto foi à praça, em asta pública alguém comprou e o dono tem o direito de vender ou não vender. Bom, e o dono, por acaso a dona não quis vender.
e estava arrendada a uma gente pobre, por rendinhas tão pequeninas, que eles, a dona nem podia fazer obras, começou a chover nos telhados, essa gente não podia viver numa casa onde se não pode viver, foram-se todos embora e isto hoje é um monumento completamente abandonado. Quem tem a culpa? A Câmara não é, porque quis fazer o que era possível. A dona não é, porque apenas exerce o seu direito. Mas quem, numa nação organizada, diz o que é o direito de cada um, é o Estado. Neste caso, a culpa é toda do Estado. E o Estado somos nós. Somos nós os culpados desta degradação. Naturalmente, a região de Arronches tem problemas, como aliás todo o interior. É difícil encontrar emprego, a principal empregadora é a Câmara Municipal, há muita gente daqui que tem que ir daqui para fora para ganhar a sua vida, bom, mas estão a travar uma batalha contra esses fatores e, a meu ver, uma batalha extremamente inteligente. Estão a atrair indústrias, na medida do possível, indústrias relacionadas com as próprias empresas locais. Não só, claro que não só, aqui perto, por exemplo, há uma indústria de material elétrico também de há pouco tempo, mas ouvi falar-lhes numa fábrica de enchidos tradicionais. Porque aqui em Arronches há, como podem calcular, o porco alentejano. O porco alentejano é aquilo a que nós costumamos chamar o pata negra. É um porco, é escuro, é preto, tem as pernas muito mais altas que aqueles porcos brancos enormes, aquelas bolas de carne, mas é claro, é um porco que tem muito menos carne. Mas é uma carne muito melhor, porque é um animal que é alimentado no montado, come bolota, passa o dia em liberdade e, portanto, não há comparação nenhuma entre este animal negro, que parente próximo do javali, descendente das mais antigas raças de suínos, até há quem chama o porco ibérico, porque era este o porco que há milhares de anos aqui existia. Não há comparação nenhuma entre essa carne e aquela carne, enfim, feita já com gorduras, com alimentações artificiais. Simplesmente dá-se isto. Como esse porco tem menos carne que o outro, a carne tem que ser mais cara. E como é mais cara, há menos quem a compre. Bom, pois lutaram contra isso, fazendo aqui uma fábrica de enchidos tradicionais. Enchido tradicional quer dizer enchidos feitos com carne dos porcos da raça alentejana, dos porcos ibéricos. Um outro local de Arronches que não pode deixar de ser visitado é esta Lapa dos Gaivões. A expressão é bonita porque Lapa quer dizer grande pedra e Gaivão é uma metátese da palavra gavião.
no alto dos grandes rochedos, havia, agora já não há, aves de rapina, gaviões e provavelmente aqui, outrora, havia gaviões. O que é certo é que nesta lapa dos gaviões viveram homens, nossos antepassados, há cerca de 5.000 anos. No terceiro milénio antes de Cristo, dentro desta caverna, viviam homens e sabemo-lo porque eles deixaram a memória de si próprios aqui pintados nas pedras. Estas figuras azarcão, em alguns casos distingue-se nitidamente, por exemplo, além, os braços, o tronco, as pernas, a cabeça, é aquilo que chamam figuras antropomórficas, porque, quer dizer, com feitio humano. É claro que já é um desenho que não tem nada a ver com aqueles desenhos muito realistas, que são imagens, parecem vistas ainda com os olhos do Paleolítico. Mas aí é que está a importância e o sentido cultural destas gravuras do Neolítico. Isto já não são imagens, isto já são ideias. Aquilo é ideia de homem, além há uma ideia de bicho. Ali, porventura, uma ideia de quantidade, ou de conta, ou de rebanho. Destas figuras à letra já vai um pequeno passo. E reparem, são, portanto, documentos de há 5.000 anos, que a gente vem ver aqui há ronchas. Há documentos de muitas outras épocas. Bom, e há sobrevivências de velhos ofícios. É ainda possível aqui ver um homem a trabalhar, a fabricar as velhas carruagens, os carros do campo, ou o homem das correias, dos arreios dos animais. Tudo isso está vivo em Arrões. Até na música popular. Há aqui uma forma, isso é conhecido. Isso é das tais coisas que às vezes cá vêm a fazer. A música das pedras, com seixos do rio, usando-as nos dedos com uma extrema habilidade, eles conseguem tirar música das pedras. É exatamente com a música das pedras que vamos acabar este programa.